Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Após 12 rodadas da fase de grupos, o Campeonato Paulista entra neste final de semana na fase eliminatória. Das 16 equipes que iniciaram a disputa, apenas 8 seguem na competição. 6 foram eliminadas e 2 foram rebaixadas para a Série A2, a segunda divisão do estadual. Entre os principais times do estado, o Palmeiras, pelo terceiro ano seguido, terminou a primeira fase na liderança. São Paulo e Santos também se classificaram. Já o Corinthians foi eliminado com uma rodada de antecedência. O Palmeiras é o grande favorito ao título? São Paulo e Santos podem evitar o tricampeonato do time comandado por Abel Ferreira? Alguma outra equipe pode surpreender? E qual o futuro do Corinthians? O JR 15 Minutos de hoje discute a reta final do estadual mais disputado do Brasil com o colunista do Portal R7, Cosme Rimoli. Bem-vindo, Cosme. Obrigado, Celso. Um grande abraço, ótimo participar. E lembrando, esse Campeonato Paulista muito emocionante, movimenta mais de 300 milhões de reais. É uma disputa assim que é até maior que vários países da América do Sul. E, para mim, Palmeiras hiper favorito. Deixa eu dar as boas-vindas aqui no 15 Minutos de hoje ao repórter da Record TV, Alexandre Oliveira. Bem-vindo, Alexandre. Tudo bom, Celso? Um abraço para você, para o Rimoli. É difícil falar de um favorito que não seja o Palmeiras. Eu acrescentaria nessa lista aí de possíveis candidatos o Bragantino pela organização. Agora, antes de fazer uma projeção à fase final, é preciso entender o que aconteceu na primeira fase, né, gente? Num panorama geral, a grande decepção foi o Corinthians eliminado com uma rodada de antecedência. Então, Celso, o Corinthians fez por onde, Começou com uma nova diretoria que não queria o treinador Mano Menezes, perdeu 5 partidas direto e aí num campeonato de fase de classificação tão curta, com 12 partidas, não teve como recuperar. Uma confusão danada e é isso. O Corinthians, a gente vale lembrar que 2 rodadas ficou brigando entre os rebaixados. Seria uma mentira se o futebol permitisse que o Corinthians chegasse com tantos erros de organização. Seja pela administração ter mantido um técnico que não queria, o técnico ter brigado com o jogador, o Yuri Alberto, chamá-lo de burro. Nenhum técnico passa impune por isso perante do restante do grupo. As questões financeiras de um time que não conseguia pagar jogadores recém-contratados para poder tê-los à disposição do elenco. O problema financeiro que fez com que jogadores saíssem do elenco, o caso do Veríssimo, que era um baita jogador, e o caso recente do Rojas. A chegada de um novo técnico em cima da hora para tentar mudar alguma coisa, principalmente de ambiente entre os jogadores, foi muito tardia. Como disse bem o Cosme Rimoli, é um desastre que aconteceu no Paulista, que tem que ser melhorado, trabalhado para evitar uma tragédia maior no Campeonato Brasileiro. Ou seja, conforme vocês já falaram aí, saiu Mano Menezes, entrou Antônio Oliveira e a vaga não surgiu, Má fase no campo e também na administração do clube e crise financeira, com uma nova presidência aí tentando administrar o endividamento. Qual o futuro do Timão, gente? Nos clubes grandes, quando tudo começa a dar errado, a pressão é gigantesca, principalmente no Corinthians, onde há 2 facções políticas que brigam escancaradamente. A que saiu do poder depois de 17 anos sabota a atual. É isso, o Corinthians vive um vulcão, um clima tenso e reflete dentro do campo. Porque, Celso, teve apoio total da torcida. Todos os jogos em Itaquera, o estádio estava repleto. A torcida fez o que pôde, mas o elenco foi montado em cima da hora, ao contrário do Santos, que contratou 10 jogadores de uma vez, o Corinthians foi contratando aos poucos, foi perdendo tempo. O novo presidente Augusto Melo fazendo média, dizendo que ia trazer Gabigol, trazendo jogadores impossíveis, e no fim deu isso. Tudo no Corinthians, Celso, é elevado à 10ª potência. Então, um erro vira 1000. O Corinthians é um clube que é impossível se apertar contra o Alt e Del e reiniciar, começar e zerar tudo. É impossível isso, porque a torcida não vai permitir, a imprensa não vai permitir, e os próprios jogadores que estão lá não vão permitir. Seria necessário isso, porque a gente vê hoje, o futebol é encarecido, ele é oneroso, e os clubes que conseguiram fazer isso, como Flamengo, Palmeiras, zeraram suas dívidas, começando do zero, passando por sacrifícios, ou tendo o Messias, grandes investidores, como tem o Palmeiras, como tem o Atlético Mineiro, você não consegue fazer frente. Tem que ter uma organização muito grande. Por isso que eu falo do Bragantino, que é um time que tem uma visão empresarial, de administração, visando negócios, nem tanto ganhar títulos, mas visa negócio. E funciona. A gente vê o Fortaleza saindo um pouquinho do Campeonato Paulista, que zerou também suas questões e se organizou de fora para dentro. Aí o clube em campo começa a dar resultado. O Corinthians nisso não é permitido, porque a exigência é muito grande. Então fica difícil. Tem que ter uma administração segura. E o que eu vejo do atual presidente é uma administração insegura.
Nunca vi um presidente falar tanto. Todo dia ele tá dando uma entrevista e acaba falando que não deve. Fracasso e decepção no Corinthians, vamos falar do Palmeiras, né? São 39 jogos sem perder na fase de classificação do estadual. Cosme e Alexandre, o que faz o Palmeiras tão forte? Organização financeira com uma administração técnica extremamente importante, que é do Abel Ferreira. Evidente que futebol não é matemática, né? Mas é química, né, Celso? As coisas têm que funcionar entre as prateleiras, né? Então encontrou na Leila uma mulher presidente que tem um pulso firme, que bate de frente com a torcida e conseguiu, né, de certa forma, ser uma pessoa que injetou dinheiro no clube. Conseguiu contratar um técnico excelente, promissor, talvez o melhor técnico que trabalha no futebol brasileiro hoje já há alguns anos. Então eu vejo o Palmeiras muito à frente dos outros. Eu não vejo nenhum clube em São Paulo que consiga bater o Palmeiras nesses quesitos. Então, para mim, Celso, a gente até tem que ver um cenário mais amplo. Os treinadores que trabalham no Brasil estão muito atrasados. Eles só tentam refletir aqui o que eles aprendem na Europa. E essa coisa de intercâmbio foi sensacional. O Palmeiras trouxe o Abel com uma estrutura excepcional. Então, juntou, como disse bem o Alexandre, dinheiro, um treinador super competente, um elenco fortíssimo, que esse dinheiro faz com que os jogadores principais não vão embora, não vão para a Europa. Então, é isso. O Palmeiras tem estrutura, tem sim essa vontade de ser tricampeão paulista. Quem trabalha contra o Palmeiras é o próprio Palmeiras, que está nessa luta para poder jogar no seu estádio. Por incompetência, briga de W Torre com a diretoria, inconcebível. Essa é a desvantagem que o Palmeiras tem. Vamos falar do Santos, que há 3 anos não se classificava para a fase final do estadual e ressurgiu aí das cinzas, e mesmo após ser rebaixado no ano passado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele conseguiu remontar o time e ficou com a segunda melhor campanha da primeira fase. O que mais chama a atenção no trabalho do técnico Fábio Carille? Ele é um cara que trabalha organizadamente, né? Ele teve uma ótima passagem pelo Corinthians, foi aluno, né, teoricamente, do Tite, do Mano Menezes, conseguiu absorver isso. Eu acho que é muito mais pela questão de jogadores experientes que ajudaram o Santos a ter esse bom rendimento. Mas eu acho que é um rendimento de primeira fase. Pro Santos, agora que a gente vai poder ver, né? É um jogo mata-mata, é um jogo que tem muita pressão, tem um certo nervosismo, pra gente ver se realmente esse Santos é o que a gente imagina mesmo, que vai poder fazer uma semifinal, chegar até uma final. Tô bem interessado em ver essa partida contra a Portuguesa. A Portuguesa, aliás, que é o time que com menor pontuação, né, chega nessa fase de eliminação, né, de mata, né, porque é um jogo só eliminatório. Então, assim, vejo o Santos favorito, vai jogar em casa, com chance de passar, mas pra mim é o jogo mais importante dessa temporada do Santos até agora, que a gente vai poder ter realmente noção do que o Santos é capaz de fazer. Pra mim, o Santos teve que passar pelo vexame de cair pra segunda divisão pra acordar. O Santos deve 470 milhões, o Santos teve que mudar o seu DNA. Não adianta, não é mais Pelé, Coutinho, é um time limitado que o Carille já teve há 3 anos no Santos e foi mandado embora porque queria mudar o DNA. Agora a diretoria aceitou, mudou o DNA. Não é um time ofensivo, não é time para dar espetáculo, é time para brigar na segunda divisão. Então a gente está vendo um Santos competitivo, como bem disse o Alexandre, o Carille é especialista nisso, faz times defensivos, reativos, vai brigar para classificar na segunda divisão. No Paulista, tá indo, vai tentar chegar o máximo perto do título possível, mas tem um elenco ainda curto e formado por jogadores muito experientes. Então, experientes até para não dizer a palavra velhos. Então, na disputa por intensidade, competitividade, eu acho que o Santos para numa semifinal, não chega nem à final. O São Paulo perdeu o Dorival Júnior, que foi para a seleção brasileira uma semana antes do início do Paulistão, e contratou aí o técnico Thiago Carpini, que no campeonato do ano passado foi muito bem, né? O time oscilou na primeira fase e quase foi eliminado na última rodada. Como é que vocês avaliam aí esse início de Carpini no comando do São Paulo? Historicamente ele começou bem, né? Fazendo história. Quebrou um tabu contra o Corinthians na Neoquímica Arena, coisa que não tinha acontecido, nunca tinha vencido lá. Venceu o Palmeiras nos pênaltis na Supercopa do Brasil e isso deu um estofo para ele continuar trabalhando. E realmente, né? Teve altos e baixos, alternou bons momentos e maus momentos, teve essa preocupação, mas é um time que pontuou bastante. Só que o São Paulo tem a vantagem de ter bons jogadores no time titular, né? O goleiro Rafael é muito bom, o Arboleda é muito bom, o Rafinha é muito experiente, o Pablo Maia no meio campo é muito bom. Aí você tem o Lucas, que é extra classe, e tem o Calleri, que é super útil. Apesar de estar machucado, a gente tem uma dúvida se ele vai jogar contra o Novo Horizontino, mas provavelmente deve jogar, são jogadores de extrema qualidade. E isso faz o São Paulo estar à frente dos outros. Precisa melhorar? Acho que o Carpini precisa melhorar, precisa mexer melhor na equipe quando faz as alterações, precisa ter um banco mais reforçado, né? Com
com mais qualidade, mas é um time bom. Aliás, né, pensando em confrontos com o Palmeiras, que a gente imagina que é o grande favorito, o Carpini foi que mais deu trabalho na carreira do Abel Ferreira aqui no Brasil. Até mesmo antes de ser o técnico do Água Santa, que venceu o Palmeiras na primeira partida do ano passado. Então é um técnico que consegue incomodar o Abel Ferreira quando se enfrenta. Isso, de certa forma, é um bônus pro São Paulo. E, Celso, assim, o São Paulo sempre foi um clube que gosta de se mostrar como um clube, até usa esse nome, soberano. Quando se contrata um treinador jovem, tem essa pressão que é um clube... O São Paulo é grande demais para o Carpini hoje. O Carpini pode se tornar um técnico do São Paulo, mas é um técnico que tem um nível para comandar o time do São Paulo, mas hoje ainda não é. Então ele pega a estrutura muito bem formada pelo Dorival Júnior, que é um técnico que a gente subestima, e usa essa estrutura, pega uns jogadores que estão acostumados ao esquema, que aceitaram o treinador, mas é um time muito instável. A gente acompanha, como o Alexandre disse muito bem, quebrou o tabu contra o Corinthians, foi campeão da Supercopa do Brasil empatando com o Palmeiras, mas no Paulista tropeçou. Então é um time instável. Para mim, eu acho é o jogo mais perigoso das quartas, São Paulo e Novo Horizontino, porque o Eduardo Batista tem o elenco todo na mão há 3 anos, sabe o que fazer. Eu acho que o São Paulo pode se complicar. O Carpini, sinalizando para torcedor que o Vaia, ele demonstra ainda que é um técnico que tem que viver. Ele ainda não está curtido como um técnico cascudo. Para mim, o São Paulo é uma grande incógnita nesses jogos decisivos do Paulista. Agora, já projetando o mata-mata, que na verdade é só um mata, né? Nas quartas e nas semifinais, o Palmeiras abre a fase amanhã, sábado, às 6 da tarde, contra a Ponte Preta, em Barueri. O fato de não jogar no Allianz Parque, que ainda passa pela troca do gramado sintético, reduz aí o favoritismo palmeirense? Se reduz bem pouco, né? Os jogadores têm essa vantagem mesmo de jogar lá no tapete, né, do Allianz, que aliás não tem data para voltar, segundo informações aí, o produto para fazer lá a reforma tá parado na alfândega, no aeroporto, tem toda uma questão complicada. Mas assim, eu acho que a torcida é diferente, a torcida que vai até a Barueri é diferente para construir um ambiente, mas mesmo assim o Palmeiras é muito forte, né? Consegue jogar bem lá, já teve bons resultados, é um gramado ok, muito bom, né? E o time é muito bom. O time do Palmeiras é um time que quando ataca, ele consegue construir jogadas e finalizar jogadas. É uma grande desvantagem para o Palmeiras, sim, jogar na Helena Barueri, para mim, porque eles estão super acostumados com gramado sintético. Isso, o João Brigatti, que é o técnico da Ponte Preta, ele sabe montar um esquema defensivo. O Palmeiras tem muito problema para criar quando joga num gramado natural. Agora, os outros 3 jogos acontecem no domingo, né? Às 4 da tarde tem Red Bull Bragantino e Inter de Limeira, às 6 da tarde, com transmissão exclusiva para a TV aberta da Record, tem São Paulo e Novo Horizontino. Neste ano, o São Paulo quebrou o tabu de nunca ter vencido o Corinthians em Itaquera, vocês já salientaram isso, venceu a Supercopa contra o Palmeiras, mas mesmo assim, diante da instabilidade, há chance de a zebra passear no Morumbi, né, gente? Mas o São Paulo, ele se complica por conta dessa instabilidade mesmo, conclusões importantes, e o São Paulo tem que levantar a mão pro céu, porque ele poderia ter perdido o Rafinha, poderia ter perdido o Caleri, poderia ter perdido o Rato, pelos jogadores terem ido para cima do juiz do Palmeiras e São Paulo, mas houve um acordo, então eles vão poder jogar. Então São Paulo está no lucro, ele está no lucro nesse jogo. Agora vamos comentar, tem uma boa surpresa aí, aqui a presença da Portuguesa no mata-mata, né? A Lusa joga contra o Santos na Vila Belmiro no domingo às 8h15 da noite. Aí o Peixe é favorito? É favorito. Até pela campanha da Portuguesa, né? E os jogadores, eles sabem da diferença técnica que tem. Isso é muito importante. Eu acho que a Portuguesa entra muito mais para se divertir. O presidente Castanheira já falou isso, assim, jogar o que dá, né? A gente acredita, mas sabe que o Santos é favorito. Eu acho que o time da Portuguesa tem essa consciência. E eu acho que é um jogo bacana de ver. Mas o Santos, sim, é favorito. O Pintado, ele é o técnico da Portuguesa. Ele vai como um franco atirador e para a Portuguesa vai até melhor se esse jogo na Vila Belmiro, estádio menor, e o Santos vem jogando mal as 2 últimas partidas. Eu acho que o Santos é favorito, mas não dá para duvidar que o Pintado consiga aprontar, pelo menos marcando, jogando forte, tornando esse jogo muito difícil. Bem, vocês foram unânimes em apontar que o Palmeiras tem um favoritismo muito grande para a final. Mas contra quem, hein? Pelo menos para mim, tudo indica que, por potencial, o São Paulo tem a grande possibilidade de chegar. O Bragantino, eu assisti contra o Botafogo no jogo decisivo, que valia a vaga de grupos da Libertadores. O Bragantino, para mim, foi uma grande decepção. Tá jogando mal desde o ano passado, no final do ano passado. O time não tá encaixando, não tá criando grandes chances. Eu acho que o Bragantino pode ficar pelo caminho até pela Inter. Eu também acho que dá muito mais chance para Palmeiras e São Paulo fazerem a final. Mas trabalhei no jogo Bragantino e Santos, né, que pode ser um outro cruzamento. O Bragantino é um time
que na casa deles eles conseguem fazer jogos bons. Fora, eles estão indo mal. Apesar de ter jogado a Libertadores em casa ontem, né? E ficado de fora. Mas é aquele time que é franco atirador, né? Tudo pode acontecer. A questão do divertimento, tudo que a gente conseguir é lucro, pode ser um ponto a favor pro Bragantino. Mas acho que é muito mais um Palmeiras e São Paulo do que um Palmeiras e Santos, por exemplo. Eu fico nessa torcida também, viu, Alexandre? Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do colunista do portal R7.com, Cosme Rimoli. Obrigado, Cosme. Obrigado, Celso. Ótimo conversar com você e com o Alexandre. E agradeço também a participação do repórter da Record TV, Alexandre Oliveira. Obrigado, Alexandre. Valeu, Cosme. Valeu, Celso. Pô, sempre um prazer bater papo com vocês. Sempre muito agradável. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!